E agora o esporte. O executivo de futebol da Ponte Preta, Ocimar Bolicenho, pediu demissão. Ele estava há 1 ano e meio no cargo. A diretoria do clube ainda não sabe quem vai substituir o dirigente. Uma entrevista coletiva foi convocada para amanhã. Ocimar vai explicar os motivos da decisão. A Macaca ocupa a penúltima colocação no Campeonato Brasileiro e acumulou no último sábado a 6ª derrota seguida na competição. Bom, e o Guarani segue na preparação para enfrentar o Macaé no fim de semana pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Bugre não vai bem no segundo turno, conquistou apenas 3 pontos. Vamos até o nosso estúdio falar com Carlos Batista. Batista, boa noite. Por que o time do técnico Tarcísio Pugliese ainda não emplacou nessa segunda metade da competição? Boa noite para você, Cíntia. Boa noite a todos. Olha, tradicionalmente o segundo turno é mais difícil do que o primeiro turno, porque os times já se conhecem, tem o afunilamento, começa-se a definir também a questão da vaga lá no G4, então é por isso que o Guarani tem tido dificuldade. Faz 5 jogos que não vence, esse jogo contra o Macaé é muito importante, é fundamental, mas o Guarani tem uma coisa de bom, ele está mantendo a regularidade. E nesta fase de classificação isso é importante, se manter no G4, para que depois, na outra fase, possa definir a vida e o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Se o campeonato tivesse começado de novo, com todos os times zerados, o Bugre teria a 3ª pior campanha do grupo. Se a equipe trabalha tanto a semana inteira, se o técnico Tarcísio Pugliese até abre mão da descontração dos rachões, se os alviverdes têm a melhor defesa da Série C, por que os resultados pararam de aparecer? Faltou a gente fazer os gols nesse jogo contra o Barueri. Sendo bem claro, a gente criou um número absurdo de gols e não fez. Uma coisa é certa, a gordura acumulada no primeiro turno já foi embora. Resta agora jogar com a pressão de poder sair do G4 em caso de derrota no final de semana. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã, neste mesmo horário. Boa noite para você, Cíntia. Obrigada, Batista. Uma boa noite para você. Como é o relacionamento com seu chefe? Tranquilo ou explosivo? Se você trabalha com um líder mal-humorado e que nunca está satisfeito com os resultados, saiba que não está sozinho, viu? Uma pesquisa feita pela internet com mais de 10 mil pessoas em todo o Brasil traçou o perfil dos executivos. E a maior parte tem aquele temperamento. Celso é representante comercial, mas só seguiu nessa carreira por causa do último emprego. Ele trabalhava no setor de produção de uma fábrica. Além do baixo salário, o pior era aguentar o chefe. O desafio diário dele e dos colegas de trabalho era diagnosticar o humor do líder. Uma pessoa temperamental e muito difícil de lidar. Ele chegava com um temperamento de manhã, no decorrer do dia ele ia mudando esse temperamento. Né? Era um cara assim que a gente não sabia muito como lidar. Então foi trazendo dificuldade para dentro do ambiente de trabalho. E o pior de tudo é que esse tipo de liderança no Brasil ainda é muito comum. Uma pesquisa feita pela internet, que ouviu quase 11 mil pessoas em todo o país, revela que a postura aberta e compreensiva ainda é uma exceção nas empresas. 60% dos entrevistados classificaram seus chefes como tóxicos, ou seja, nocivos, com alguma característica negativa. Apenas 40% acham que o chefe tem traços positivos. A maioria revelou que o chefe é bipolar por causa das variações repentinas de humor. O estilo perfeccionista também ganhou destaque. É aquele que não acha nada bom o suficiente, sempre falta algo. Foi citado ainda o autoritário e agressivo, o sujeito que está em fúria durante os 365 dias do ano e que não aceita ser contrariado. Uma pequena parte revelou que a chefia é amiga. Apenas 10% responderam que o líder é de paz e amor e mantém um clima familiar no setor. Isso explica o porquê 37% disseram que quando o líder chega ao trabalho, o clima fecha. O estudo ainda procurou saber se os funcionários tinham interesse em ampliar o relacionamento com a chefia, além do trabalho. E, para surpresa, mais da metade disse que não adicionaria o patrão em nenhuma rede social.
A maioria também respondeu que não indicaria um amigo para trabalhar com seu líder. A insatisfação dos subordinados com a chefia também leva a uma alta rotatividade nas empresas. As pessoas sempre não estiveram satisfeitas com o seu chefe. Só que hoje em dia as pessoas são menos tolerantes com essa situação. O subordinado ele enfrenta, né, o seu superior. Ele explicou ainda que hoje a cobrança sobre os supervisores, gerentes e coordenadores é maior por causa da competitividade. Com as margens de lucros reduzidas, poucos são os investimentos em treinamentos. Antigamente a gente chamava o gerente, supervisor, coordenador, diretor de executivo. Hoje o novo nome é gestor. O que é o gestor? O gestor é a soma do líder com o chefe. O líder é aquele que faz acontecer e o chefe é aquele que sistematiza para que a coisa aconteça. Então não adianta só você dar treinamento de liderança, você tem que dar treinamento de chefia também. E por hoje é só. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 6:50 da noite. Até lá. De segunda a sexta ao 12:30, Jogo Aberto Regional, com Carlos Batista, na tela da Band.